Olá, 27 de dezembro de 2018, as principais notícias desta quinta-feira estão aqui na TV Difusora. Fazendeiro é preso acusado de ser mandante da morte do ex-prefeito de Davinópolis. Mãe de crianças mantidas em cárcere privado presta depoimento. Trabalhadores denunciam empresas que ainda não pagaram 13º salário. E no estúdio a conversa é sobre a pesquisa agropecuária, assistência técnica e extensão rural no Maranhão. O Bom Dia Maranhão está começando agora. Um ótimo dia para você que nos acompanha em todo o estado aqui pela TV Difusora. Estamos começando o Bom Dia Maranhão. Os amigos que nos acompanham na Baixada Maranhense, um ótimo dia. Uma boa quinta-feira para todos nós. Aos amigos aqui da capital que já estão, inclusive, no trabalho, chegam cedo e já ligam logo a TV aqui na Difusora. O nosso obrigado pela preferência. Você que se liga com as principais informações do estado aqui na TV Difusora, no primeiro telejornal do Maranhão, o Bom Dia Maranhão. Olha, nem mesmo no Natal elas tiveram trégua, infelizmente, né? Dados da Delegacia da Mulher apontam números que chamam a atenção para a violência contra a mulher, como mostra o repórter Ciro Mineiro. A quantidade de crimes praticados contra mulheres demonstra como as 24 horas do dia 25 de dezembro foram violentas na capital. De acordo com a Delegacia Especial da Mulher, foram contabilizadas 17 conduções da Polícia Militar, 18 pedidos de medidas protetivas de urgência e 8 prisões em flagrante. Dessas 17 conduções, alguns eram por crime de ameaça e a mulher não quis representar criminalmente. Os outros casos de lesão corporal resultaram em 8 prisões em flagrante, um número bastante expressivo, e com a prisão e um crime muito grave, 2 crimes muito graves. Então foi um plantão realmente muito movimentado com crimes bastante violentos. Entre todos os crimes registrados aqui na Delegacia Especial da Mulher, um caso em especial chamou a atenção dos plantonistas. Trata-se de um homem que espancou, estuprou e tentou matar a própria companheira. Esse crime foi registrado no bairro Santa Efigênia. O agressor, identificado como Diego Silva Andrade, foi autuado por estupro e tentativa de feminicídio. Esse pedaço de madeira foi usado por ele para agredir a vítima, que segue internada. Bateu bastante nela em todo o seu corpo. Em seguida, a violentou sexualmente também com esse pedaço de madeira. Ela está gravemente ferida, passou por cirurgia e conseguimos a informação com a rede hospitalar de que essa mulher teria dito que os dois são de Cuiabá, são do Mato Grosso. Lá ela já teria sido vítima de violências físicas, veio para o nosso estado tentando fugir dele, mas aqui ele veio atrás, acabaram se reconciliando e aqui aconteceram esses crimes mais graves. A gente já está em contato com a polícia de Mato Grosso para confirmar essas informações. A titular da Delegacia Especial da Mulher faz um alerta que as mulheres denunciem o quanto antes os companheiros, caso sejam vítimas de qualquer tipo de agressão. Na menor violência que ela sofra, ou física, ou psicológica, ou moral, ou patrimonial, ou sexual, que ela procure imediatamente a Delegacia da Mulher ou a Delegacia de Polícia mais próxima. Porque a tendência é que essa violência vá aumentando e se isso aí, esse ciclo de violência não for realmente combatido, isso pode sim se transformar num feminicídio. Importante essa observação. O primeiro sinal de violência é preciso que haja já a denúncia. Acabar com esse ciclo é fundamental, acabar com essa cultura, né, patriarcal, histórica que nós temos de violência contra a mulher, violência absurda. A gente percebe que as denúncias têm aumentado, né? Nesse período aí, festas de fim de ano, Natal, quer dizer, é uma data que é para você passar com a família e muitas vezes as mulheres são agredidas pelos próprios companheiros. Também nesse fim de ano, infelizmente, esse ano de 2018, tivemos vários casos aí, casos emblemáticos, violência contra meninas também praticadas, crianças aqui no estado, e é preciso que se denuncie. E o ato de denunciar não é apenas da mulher, ela precisa denunciar, mas você, ao perceber qualquer situação como essa, deve denunciar. Acabou aquela história de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, isso aí ficou no passado. É preciso que os casos sejam denunciados sim, e muitas vezes essa violência não é física, ela vem às vezes com uma palavra, ela vem com um gesto, mas o fundamental é que as denúncias continuem acontecendo.
São 7h mais 4 minutos, 7h04. Prestou depoimento ontem à tarde na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente a mãe dos 2 meninos que foram encontrados acorrentados em cárcere privado na zona rural de São Luís. Um caso que chamou a atenção e não poderia ser diferente. Segundo a polícia, o tio das crianças, que também está sendo investigado pelo crime, permanece preso no complexo penitenciário. A mãe da criança de 10 anos e do adolescente de 13 anos, identificada como Elisete Sodré, contou para a delegada que está à frente das investigações que motivos levaram ela a acorrentar os próprios filhos. Ela alega que as crianças elas poderiam transitar pela casa e sair de casa. Elas estariam acorrentadas um ao outro e para isso não há justificativa, né? São crianças e não podem ser tratadas dessa forma. Mas alega que as crianças costumam subtrair pertences da vizinhança e que seria uma forma de inibi-los a sair de casa no momento em que ela não esteja presente. O caso foi descoberto no final da tarde do último dia 24. Os policiais chegaram à casa das vítimas por meio de uma denúncia anônima. Ao entrarem no imóvel localizado na zona rural de São Luís, se depararam com os meninos acorrentados. Um deles, inclusive, estaria sem roupas. O único adulto que estava na casa, um tio dos meninos e irmão da mãe deles, foi preso. Após prestar depoimento, a mãe dos garotos foi liberada. O tio dos meninos, que estava em casa no momento em que a polícia chegou no local e foi autuado em flagrante, permanece preso. As vítimas de 10 e 13 anos já se submeteram a exames de corpo de delito e estão recebendo atendimento psicossocial. Agora, esse caso será acompanhado pelo Conselho Tutelar da região de onde moram. Depois do inquérito policial, depois da mãe e os meninos serem liberados aqui, o Conselho Tutelar vai se reunir para tomar as medidas cabíveis. E, segundo preconiza o ECA, nós podemos tomar algumas medidas como abrigamento e também colocar as crianças com a família extensa. O corpo de uma mulher com sinais de estrangulamento foi encontrado na manhã de ontem em uma área de Matagal, no bairro do Anjo da Guarda, aqui na capital. A Polícia Civil suspeita que ela tenha sido vítima de feminicídio. O corpo foi encontrado numa área de mato no bairro do Anjo da Guarda, ao lado da BR-135. A vítima, identificada como Keila Piedade Camilo, 47 anos, era moradora do bairro e saiu de casa ontem à noite. O corpo dela foi encontrado apenas hoje de manhã. A PM isolou o local para que peritos do ICRIM pudessem investigar e recolher objetos da cena do crime. A princípio, a polícia trabalha com a hipótese de feminicídio, uma vez que a vítima foi encontrada nua, com sinais de estrangulamento e violência sexual. A gente trabalha já com a hipótese de feminicídio, até porque a vítima foi encontrada despida, as vestes próximas ao corpo, estrangulada com lesões na face, indicativo de luta corporal, provavelmente uma resistência ao ato sexual não consentido. Então, há características de um estrangulamento que teria sido feito com objeto? Sim, o estrangulamento foi usado a alça de uma bolsa que era de propriedade dela. Tivemos informações também com a família da vítima, que a vítima era usuária de droga, usava crack, entendeu? E ontem ela teria saído de casa por volta das 18 horas e era costume ela passar mais de um dia, 2 dias fora de casa. Até é coisa bem comum, entre os usuários de crack esse modo de proceder. Recebo aqui no Bom Dia Silvan Alves para falar sobre segurança. Foi preso um fazendeiro acusado de ser mandante da morte do ex-prefeito de Davinópolis. E o Silvan vai falar com a gente a respeito desse assunto, caso que ganhou grande repercussão. Já tivemos várias prisões relacionadas a esse prefeito. Silvan, um ótimo dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Silvan, vamos começar falando sobre esse caso do ex-prefeito. No caso foi agora um fazendeiro, quer dizer, eles já tinham pego os responsáveis pela execução. Isso, exatamente. São 6 que estão presos. 6 já estão presos. Certo. Agora 7 com esse fazendeiro que acabou, o Moisés do Pneu Zero. Ele é conhecido lá, ele tem uma propriedade também lá em Davinópolis, e ele seria um dos mandantes aí do assassinato do Ivanildo. Além da prisão dele, temporária de 30 dias, que foi decretada pela Justiça, os policiais lá da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa cumpriram também mandado de busca e apreensão. Na fazenda dele, lá em Davinópolis, foram apreendidas várias armas de grosso calibre. Em função disso, ele foi autuado em flagrante também por porte ilegal de arma. Então, a polícia agora quebrou, está pedindo hoje à Justiça o quebra do sigilo bancário
e também a quebra do sigilo telefônico dele, né? Porque é possível que ele tenha, inclusive, financiado uma parte desse assassinato, uma parte do assassinato do Ivanildo, e aí a polícia vai aguardar agora um posicionamento da justiça, já com ele preso, né, por 30 dias, além de ter sido autuado em flagrante por porte ilegal de arma. Então, são 6 pessoas que teriam participado da elaboração para a execução do prefeito e o mandante. Não é? Isso não significa dizer que não possa haver outras pessoas que se associaram. Não é? As investigações continuam. Isso, as investigações continuam. Interessadas na morte do prefeito. Enfim, se existem outros mandantes. Isso, exatamente. Não está descartada essa possibilidade de que hajam outras pessoas que também tinham interesse na morte do Ivanildo e acabaram se associando ao homicídio do Pneu Zero, né? E foram atrás daquele mecânico, o Francisco, e depois atrás dos policiais, o Tita, que é policial militar lá do Pará, o outro policial militar do Maranhão lá de Grajaú, e pediram, né, para que eles agenciassem a morte do Ivanildo. Já foi possível identificar, Silvan, a motivação da morte? Qual seria a razão para a encomenda desse crime, não? Olha, a polícia trabalha com a possibilidade de que o crime teve uma vertente econômica financeira, ou seja, né, o Ivanildo, esse Moisés do Pneu Zero, ele foi candidato 2 vezes, apoiado pelo Ivanildo lá, candidato a vereador, não se elegeu nas duas últimas eleições. E apoiado pelo Ivanildo. Isso, apoiado pelo Ivanildo. Então ele teria ficado descontente com algumas medidas administrativas que foram tomadas na gestão do Ivanildo, né? Possivelmente ele queria ser beneficiado na gestão na gestão do Ivanildo, isso acabou não acontecendo, então daí ele teria motivos, né, para tirar a vida do prefeito. Que situação. Vamos falar lá de Pinheiro, porque nós tivemos apreensão de caminhões lá com madeira, Silvano? Foram 6 caminhões que foram interceptados. Esses caminhões, eles estavam numa borracharia e o delegado, mesmo na folga, chamou a atenção dele, aquele comboio de caminhões, 6 caminhões, e fora de rota, né, que geralmente aquela rota ali não é utilizada por caminhões madeireiros. Então eles estavam saindo do trecho que vai pela BR-316, onde tem posto da Polícia Rodoviária Federal, e estavam atalhando por aqui para sair pela MA-014, para chegar com essa madeira extraída de forma ilegal, né, e fugir da fiscalização. Ele de imediato acionou o delegado do plantão, acionou os policiais da Delegacia Regional de Pinheiro. Esses caminhões estão lá, apreendidos, a carga também está apreendida. Deve ser acionado hoje o pessoal do IBAMA e também da Polícia Rodoviária Federal, para checar a legalidade aí desses caminhões, né? E também fazer uma investigação de onde é que eles estavam trazendo essa madeira, né? E qual era o destino. Você sabe que há bem pouco tempo atrás, no mês passado, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal realizou uma operação de combate à extração ilegal de madeira lá em Araguanã, Zedoca, né? Fazendo apreensão e prendendo proprietário de madeireiro, fechando madeireiro lá naquela região da BR-316. Então é bem provável, né, de que eles estivessem vindo por lá justamente para sair dessa fiscalização, por causa dessa operação que houve lá, para tentar chegar com a madeira em outros locais. Ok, Silvão, um ótimo dia para você. Bom dia, Adalberto, bom dia a todos. É importante, Silvão Alves, nessa quinta-feira participando conosco aqui do Bom Dia Maranhão, são 7 horas e mais 13 minutos, é hora do nosso giro de notícias. O saque do FGTS de conta inativa pode ser feito até sexta-feira, dia 28. O prazo é válido para quem estava preso ou com uma doença grave e não pôde ir a uma agência da Caixa entre 10 de março e 31 de julho de 2017. Os beneficiados terão que comprovar que não tiveram como ir até uma agência da Caixa durante o prazo normal da liberação. Quem estava preso terá que apresentar a certidão de vara de execução penal e quem estava doente terá que apresentar um atestado médico. Os bancos vão funcionar normalmente até amanhã, dia 28. Já no dia 31, as instituições financeiras não vão abrir, nem sequer em horário especial. Os canais alternativos de atendimento bancário, como mobile, internet bank, caixas eletrônicos e banco por telefone, poderão ser utilizados normalmente durante todos os dias e em qualquer horário. Já os carnês e contas com vencimento no feriado poderão ser pagos sem acréscimo no próximo dia útil. A Universidade Federal do Maranhão vai realizar concurso público para 15 vagas em funções técnico-administrativas em educação nos níveis médio, técnico e superior.
para lotação nas cidades de São Luís, Imperatriz, Chapadinha, Codó, Bacabal, Pinheiro, Grajaú, São Bernardo ou Balsas. Os salários serão de R$ 2.446,96 para o cargo de nível médio técnico e de R$ 4.180,66 para nível superior, mais o auxílio alimentação no valor de R$ 458. As inscrições começam dia 14 de janeiro no site www.concursos.ufma.br. Venceu na semana passada o prazo para o pagamento do 13º salário, mas até hoje muitas empresas não pagaram este que é um direito do trabalhador. A Superintendência Regional do Trabalho está de olho e várias denúncias já foram feitas sobre esta irregularidade. O trabalhador passa o ano inteiro planejando o que fazer com o 13º. Que dinheiro esperado, hein? Por outro lado, as contas de muitas empresas apertam e a firma simplesmente não paga o 10º, que é indiscutivelmente obrigatório. E agora? O empregado que realmente não teve atendido esse direito, ele deve procurar o sindicato para pedir uma orientação, verificar realmente a situação, e esse sindicato também pode já fazer uma manifestação ao Ministério do Trabalho ou procurar diretamente a superintendência, as gerências ou agências. Nós temos plantões, né, de atendimento ao público, atendimento pessoal ao trabalhador, ao empregador, e ali ele relata o fato, né, que não recebeu ou a primeira ou a segunda, e a partir daí é formalizado todo um procedimento que é encaminhado ao setor de fiscalização, que deverá notificar essa empresa para que apresente o comprovante de pagamento. De acordo com a legislação trabalhista, o 13º salário deve ser pago anualmente em 2 parcelas ao trabalhador. A data limite de pagamento da primeira parcela é o dia 30 de novembro. Já a data máxima de pagamento da segunda parcela é o dia 20 de dezembro. Basta um dia de atraso em qualquer uma das parcelas para que a empresa já esteja sujeita a multas. Aqui em São Luís, no ano passado, 100 empresas foram notificadas. E este ano, na lista de irregulares da Superintendência do Trabalho, já tem 50. Essas notificações já foram expedidas e já começaram a ser verificadas, né? As de novembro, as primeiras que chegaram já estão em processo de ação fiscal. Então, a previsão é que até dia 15 de janeiro nós já estejamos encerrando o plantão do 13º. Aí, a partir de janeiro, fevereiro, as empresas que forem fiscalizadas normalmente, né, dentro de uma ação fiscal regular, normal, elas também serão fiscalizadas quanto ao atributo do 13º. Em último caso, o empregado pode procurar a Defensoria Pública ou pedir auxílio a um advogado, que geralmente nestes casos é flexível com relação a honorários. O empregado ele já está fragilizado economicamente, né? Afinal ele ainda não recebeu uma parcela do salário dele. Então ele normalmente contrata de um jeito que o interesse dele vai ser atendido, de modo que a verba alimentar dele vai ser atendida, e que do jeito que o empregado também vai ver o interesse dele solucionado. O que o trabalhador não deve de jeito nenhum é ficar calado. Deve sempre procurar a Justiça, o Ministério Público, são órgãos realmente que atendem o empregado e visam nivelar melhor essa relação, essa relação contratual. Relação contratual já tão desnivelada por conta, inclusive, da reforma trabalhista que acabou passando, enfim, que está em vigor, né? Mas vamos lá, é importante você denunciar, portanto, faça a denúncia caso você não tenha recebido o seu 13º salário e outras irregularidades também. São 7 horas e mais 18 minutos, 7h18, não perca a hora. Olha, foi prorrogado o prazo para registro do cadastro único para os programas sociais do governo federal. Quem tem os detalhes é o Hugo Viegas. O prazo se encerraria agora dia 31. Não é isso, Hugo? Um bom dia para você. Oi, Adalberto, bom dia para você também, bom dia para todo mundo. Exatamente, esse prazo terminaria, o prazo dessa etapa terminaria na próxima segunda-feira, dia 31, e foi prorrogado até março. Quem vai dar mais detalhes para a gente, vai explicar direitinho como é que funciona, é o Cristiano Pereira. Ele é coordenador do Cadastro Único e também do programa Bolsa Família. Ô, Cristiano, bom dia. Quem precisa passar por esse processo?
As pessoas precisam comparecer são aquelas que recebem o benefício de prestação continuada, tanto na modalidade idoso como PCD, com as pessoas com deficiência. Foi estipulado o decreto 8.805 no final de 2016, estipulava o prazo inicialmente, né, no final de 2017 para os idosos e agora no final de 2018 para pessoas com deficiência. Porém, né, a partir de que não houve um cadastramento tão grande, passaram os dois grupos para o final deste ano. Mas como não houveram divulgações por parte do governo federal, né, não se considerou efetiva essa divulgação, muitas famílias ainda não procuraram. Para você ter uma ideia, 70% dos idosos ainda não se cadastraram e quase 50% dos PCD também ainda não se cadastraram. Então, em vias desse fato, saiu agora dia 18 de dezembro, né, um decreto, uma portaria na verdade, que estipula um escalonamento. Então isso vai ser positivo para as famílias que recebem PCD, porque elas vão ter ao longo de 2019, todo ano ainda para se cadastrar. Vai funcionar a partir da data de aniversário dessas pessoas. Então as pessoas que fazem aniversário entre janeiro e março terão até o final de março para efetuar o cadastramento, se não ocorre o bloqueio em abril. E assim por diante. Os de abril até junho tem até o final de junho para atualizar e os 4 escalonamentos vão até o final do ano. Cristiano, agora quem precisa passar, você já explicou, o que deve fazer? Deve trazer que tipo de documentos? Deve procurar que locais? Sim, essas pessoas precisam procurar um CRAS mais próximo de sua casa, né? O CRAS são centros de referência de assistência social, são 20 pontos espalhados em toda a nossa capital. Eles têm que procurar com a documentação completa das pessoas da família. A gente tem que lembrar que as pessoas que recebem o BPC são pessoas que têm renda per capita familiar inferior a 1/4 de salário, então é necessário que essas pessoas todas estejam cadastradas, não só a pessoa idosa ou só a pessoa com deficiência que tem interesse em receber ou continuar recebendo benefício. O cadastro é para a família inteira. A partir da renda de todos do domicílio é que é possível verificar se a pessoa está dentro do perfil. É fundamental que essa pessoa leve tanto a documentação das pessoas com deficiência quanto os idosos, de todas as pessoas da casa também. E é importante ressaltar que não é o idoso ou a pessoa com deficiência obrigatoriamente que tem que ir até o CRAS. Então, se tem uma pessoa que já tem um cadastro, já que esse cadastro é utilizado para vários programas do governo federal, se já tem alguém na sua casa que já tem um CAD único, basta só solicitar que alguém lhe insira nesse cadastro. Então, esse RF, que já está acostumado a procurar o CRAS, vai lá e vai só dizer, olha, eu tenho uma pessoa idosa, uma pessoa com deficiência no meu domicílio e vai estar fazendo a inclusão. Obrigado, Cristiano, pelas informações. É isso, Adalberto. Então está aí mais um prazo estendido a esse processo para que as pessoas acabem não perdendo esse benefício. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Hugo, pelas informações. Obrigado ao nosso entrevistado também. Portanto, é preciso ficar atento a esses prazos, hein? São 7 horas e mais 21 minutos. No próximo bloco eu vou receber aqui no estúdio o secretário de Articulação de Políticas Públicas do Governo do Estado. Vamos falar entre vários assuntos, sobre o selo Unicef, também sobre a Força Estadual de Saúde, já depois do intervalo e mais. Ex-prefeito de Itapecuru é condenado por peculato. Assunto para John Coutrinho no quadro de política. São 7h22, nós voltamos já com o Bom Dia Maranhão. São 7 horas e 25 minutos, final de ano é tempo de fazer um balanço do que passou e projetar já o ano novo, o ano que se aproxima. Aqui no estúdio eu recebo o Marcos Pacheco, secretário de Políticas Públicas do Estado do Maranhão. Secretário, bom dia. Bom dia, Adalberto. Um prazer estar aqui com você. Secretário, o balanço de 2018 é positivo? O senhor entende que há um salto significativo a partir das políticas formuladas, da execução também, da mobilização para que, de fato, elas cheguem à população, que é o público-alvo? Adalberto, hoje nós temos no Brasil ainda um problema muito sério, que é um distanciamento entre a intenção e a intervenção propriamente dita. A gente precisa avançar muito nisso. E aqui no Maranhão, o governo do estado ele fez uma opção muito interessante de trazer para essa discussão, para reduzir essa distância entre a intenção e a intervenção, o Unicef, né? Você sabe que o Unicef ele tem aí uma estratégia de planejamento, de qualificação das gestões municipais que se chama Selo Unicef. O que é isso? É feita um edital e a partir de um determinado momento os municípios aderem a esse processo e no final disso, no final de 3 anos de trabalho de planejamento, execução de políticas públicas, sobretudo protegendo a criança, os municípios que atingirem determinadas metas ganham um selo. É um reconhecimento. É um reconhecimento, é uma espécie de certificado de qualidade da gestão.
Essa atividade era feita até pouco tempo, lembro bem, diretamente com os municípios, não é? Qual é o diferencial de 2018 em relação ao que vem acontecendo no aspecto selo Unicef? Na realidade de 2017, porque isso vem desde o ano passado, mas esse ano se intensificou, porque agora o governo do estado ele abraçou essa causa, então agora nós estamos fazendo uma parceria muito forte no sentido de apoiar os municípios para que eles consigam este selo. Porque quando você consegue o selo, você dá um salto de qualidade na sua gestão muito grande. E é uma forma também da gente atingir metas no que concerne a proteção das crianças do Maranhão. Nesse ano de 2018, quantos municípios aderiram ao selo Unicef? Então, foi uma surpresa até para o próprio Unicef. Para você ter uma ideia, aqui nós temos 216 municípios, porque a capital não entra, ela entra em outra proposta, e foram 201 aderiram, praticamente todos, né? Então isso foi uma surpresa, inclusive para o Unicef. Para você ter uma ideia disso, de todos os municípios da região Norte e Nordeste, Norte, incluindo o Maranhão, são 600 que aderiram ao selo. Desses 600, 200 foram do Maranhão, ou seja, o Maranhão entrou com 1/3 de todos os municípios da região Norte do Brasil. A distância foi muito pequena, apenas 4 municípios, né? Então, isso é um avanço muito grande. Graças a Deus é a ideia de que realmente nós queremos fazer isso, é importante essa parceria para potencializar essas ações. Para as pessoas que não têm muita familiaridade com esses processos, como é que funciona o selo? Quer dizer, metas são estabelecidas, os municípios aderem, mas assim, há todo um acompanhamento para saber se de fato aqueles municípios merecem continuar. Com certeza, né? Em cada município você tem um núcleo composto, inclusive por adolescentes, por professores, representantes da sociedade civil. Esse núcleo, ele acompanha o processo de desenvolvimento do selo, junto com os técnicos dos municípios e a Unicef, né, que é o Fundo de Desenvolvimento para a Criança da ONU, ele tem uma plataforma específica que acompanha isso. Cada passo que o município dá é reconhecido nessa plataforma para que ele possa atingir o selo. Vamos falar sobre um outro assunto importante, que é a Força Estadual de Saúde do Maranhão, né? Como é que funciona isso aqui na prática? Algumas atribuições, a supervisão, monitoramento de 30 equipes dessa força que visa a qualificação das atividades assistenciais, e aí são várias atividades, não é? Como é que essa política pública, como é que esse programa, como é que ele tem levado mais saúde às pessoas de fato, secretário? Roberto, você sabe que o governo do estado tem um plano chamado Mais IDH, né? Esse plano ele visa melhorar o IDH dos 30 municípios mais carentes do estado do Maranhão. A Força Estadual de Saúde é o braço da saúde dentro do plano Mais IDH. Então são 30 equipes, portanto, formada por um médico, 2 enfermeiros e um outro profissional de saúde. Essa equipe ela faz visita de pacientes que estão acamados, pacientes que estão em regiões remotas, povoados de difícil acesso, e ao mesmo tempo elas apoiam as equipes locais dos municípios, as equipes de saúde da família. Então a ideia é tentar, através do trabalho dessas equipes, qualificar a gestão municipal para a área da saúde e não deixar para trás aquelas pessoas que mais precisam, né? Que são os pacientes mais pobres, que têm mais dificuldade de acessar os serviços de saúde. Essa força existe desde abril de 2016, Desde abril de 2016, o plano Mais IDH foi lançado em 2015, mas a força só começou a atuar efetivamente em 2016. Quais foram? Eu queria que você falasse sobre algumas atividades que foram desenvolvidas aí, em especial por essa força. Bem, só para você ter uma ideia do volume de trabalho dessas equipes, já foram feitos mais de 800 mil atendimentos. É claro que esses atendimentos podem ter sido feitos, às vezes, do mesmo paciente. Por exemplo, um paciente diabético, ele é atendido todo mês. Um paciente hipertenso também é atendido todo mês por eles. Mas aí também tem crianças e gestantes que são o foco prioritário dessas ações. Quer dizer, a principal meta da Força Estadual de Saúde é reduzir a mortalidade infantil e materna aonde ela atua. Por que isso é importante? Porque, como você sabe, o Maranhão ainda temos um dos piores índices de mortalidade infantil do Brasil. Então é preciso que o governo esteja muito atento a isso e, como eu disse no começo, e que diminua essa distância entre a intenção e a intervenção. Então a força ela é uma espécie de capilaridade da saúde nesses municípios. Houve a implantação do Farmácia Viva, a ampliação em mais municípios? Sim, o Farmácia Viva, que é um projeto extraordinário que leva fitoterapia para essas populações, né? Você sabe, tanto quanto eu, que hoje nós já temos evidências de que as plantas medicinais, elas realmente, eu falo isso como médico que sou, algumas plantas medicinais já existem evidências de que elas realmente ajudam. Então a força ela leva também essa proposta de criação de hortos medicinais
em quintais das pessoas, das casas, aquelas que querem, que têm um perfil de que possam cuidar daquele horto, né? A Força também leva essa estratégia, que é um projeto aqui começado pela doutora Terezinha Rego já há bastante tempo, e nós pegamos essa ideia dela, que é uma ideia sensacional, e capilarizamos isso nesses municípios do Mais IDH. Secretário Marcos Pacheco, obrigado pela entrevista, um feliz ano novo. Eu é que agradeço e desejo também um feliz ano novo a todos os seus telespectadores. Um grande abraço a todos. Obrigado mais uma vez. Nós vamos agora às informações da região Tocantina com Luiz Carlos Lima. Olá, Luiz, bom dia para você. Olá, Adalberto, muito bom dia para você também, bom dia a todos. A gente começa a participação mostrando que a polícia tem apertado o cerco contra as casas de jogos de azar aqui em Imperatriz. Em menos de um mês, 4 estabelecimentos foram fechados, várias pessoas conduzidas para a delegacia e equipamentos apreendidos. Após um trabalho de levantamento de informações, o Serviço de Inteligência da Polícia Militar identificou 4 casas de jogos de azar em Imperatriz. Na verdade, é um resultado positivo para a sociedade, né? Quando a gente combate essas casas de jogo clandestino, a gente tira, às vezes, armas, tira drogas, tira as pessoas que estão envolvidas no mundo do crime de circulação. A primeira casa localizada pela polícia foi fechada no dia 24 de novembro, no centro da cidade. No local foram encontradas 120 caixas de baralho. Ao todo, durante a operação, 28 pessoas que tinham em seu poder objetos ligados à prática do crime foram conduzidas para a delegacia regional. E mais de R$336 mil foram apreendidos pela polícia. Era uma casa que movimentava cerca de R$300 mil. Então você tem ali não apenas um mero crime de jogo de azar, uma contravenção penal, mas você tem ali uma série de outros crimes, uma associação criminosa, havia gente armada no local, provavelmente fazendo a segurança do ambiente. Neste período de férias, as pessoas que não viajaram procuram opções de lazer aqui na região. E com o fim do período de veraneio nas praias do Rio Tocantins, a alternativa são os clubes sociais. E aqui em Imperatriz, um parque aquático tem atraído a atenção de muita gente. Quando a chuva dá aquela trégua, algumas pessoas aproveitam para curtir a piscina, principalmente neste período de festas e de férias. Longe da rota do cotidiano, Calil tirou o dia para descansar e se refrescar com a família. A gente aproveitou o momento, hoje para sair um pouquinho, curtir com a família. O clima está agradável, está favorável, está muito bom. Este clube de Imperatriz abre todos os dias da semana para atender o público que adora uma boa piscina e muito sol. É satisfatório, é gratificante. É claro que a gente queria mais, mas mesmo assim é gratificante. E para quem gosta de adrenalina, o toboágua é uma boa opção. E teve gente que veio até da Espanha aproveitar o sol imperatrizense com as opções de diversão do clube aquático. A isla que é muito bonita e nada, uma boa experiência. O clube é pequeno, mas é bastante bacana, bastante bueno. E opção é o que não falta, seja para pegar sol, se refrescar na piscina, se aventurar nos brinquedos ou até mesmo só ficar observando o movimento. Eram essas as informações aqui da região Adalberto. A gente volta com você aí no estúdio. Boa quinta a todos. Boa quinta para vocês aí também. Um ótimo dia. Vamos falar de política? Aqui no estúdio eu recebo o John Coutrin, nosso especialista no assunto, para falar sobre política aqui no Bom Dia. Olá, John, um ótimo dia para você. Bom dia, Adalberto, bom dia a todos. Ô, John, vamos falar sobre o ex-prefeito de Itapecuru, que foi condenado. Qual foi a condenação? Nepotismo, Adalberto, nepotismo. Nepotismo é a colocação de parentes ali na administração pública. O ex-prefeito de Itapecuru, Magno Amorim, foi condenado ali pela comarca de Itapecuru-Mirim, uma decisão proferida em que condena ele, porque ele empregou vários parentes ali enquanto foi prefeito. Isso está relacionado, Adalberto, ao ano de 2013. E por conta disso, de empregar parentes por indicação e não concurso público, foi então proferida essa decisão que o condenou, claro, à perda dos direitos políticos por 5 anos. Ele está proibido de contratar com o poder público e vai pagar 2 multas. 2 multas de R$108 mil, ou seja, essa punição ao Magno Amorim, ex-prefeito de Itapecuru, por conta dessa velha prática, Adalberto,
que já acontece muito e continua sendo feita pelos prefeitos, mesmo tendo uma súmula lá, uma proibição pela lei que impede essa contratação de parentes aí na administração pública. Principalmente hoje, muitos prefeitos fazendo cabide de empregos, não para o concurso público, mas para cargos comissionados. E isso, claro, o Ministério Público, a Justiça está de olho e, claro, outros prefeitos devem também sofrer essa condenação. Isso é uma decisão antiga, relacionada a um fato antigo, mas que houve aí uma decisão condenando o ex-prefeito Magno Amorim, lá de Itapecuru, ele que, além disso, também já foi, Adalberto, acusado de outras irregularidades. Ô, John, vamos falar mais uma vez aqui da nossa política local, porque o chamado Clã Sarney começa a fazer testes para definir aí os caminhos para 2019, né? Que testes são esses? Como é que está essa movimentação? É o famoso balão de ensaio, Adalberto. Enquanto vários grupos, vários nomes do grupo do governador Flávio Dino também já se colocam, já se posicionam. Por exemplo, nós temos aí do grupo do Flávio, não que eles sejam pré-candidatos, mas os nomes deles são aventados por conta aí das movimentações, dos trabalhos feitos. Por exemplo, o Felipe Camarão, secretário de Educação do Estado, pode ser candidato a prefeito de São Luís. Além dele, Duarte Júnior, Pedro Lucas Fernandes, Osmar Filho, ou seja, uma série de candidatos aí. Pelo Clã Sarney também há uma tendência de ressurgir das cinzas, até porque eles foram derrotados na eleição para governador. A ex-governadora Rosana Sarney foi derrotada em primeiro turno, e então a possibilidade deles se reoxigenarem, de renascerem, e o primeiro passo são as eleições municipais, principalmente a eleição da capital maranhense. Entre esses nomes colocados, o próprio Jornal da Família trata o nome do deputado Adriano Sarney, até porque, Adalberto, o Adriano, ele é deputado estadual reeleito, ele foi o único Sarney, com o sobrenome Sarney, que conseguiu ter mandato, se reeleger. Então ele é um nome jovem a ser trabalhado dentro do grupo Sarney, como possível nome a candidato a prefeito daqui a 2 anos. Claro que ainda é muito cedo para discutir isso, mas é claro que há todo um planejamento. Então o Adriano Sarney vai continuar fazendo oposição forte ao Flávio Dino lá na Assembleia Legislativa, e paralelo ao nome do Adriano, nós temos também aí o radialista Marcel Lima, que também é outro nome tratado aí dentro do grupo, claro que isso é uma possibilidade. Nós temos também a própria presidente do IPAM, Cátia Borgé, ou seja, vários nomes aí. Ou então ele pode pegar um nome de um outro grupo, até de uma pessoa mais independente aí, que não esteja nem no grupo do Flávio, nem no grupo Sarney, mas apoiar também, se não tiver o nome. Atrelado a isso, Adalberto, há também já uma disputa pelo comando do MDB maranhense, do MDB em fevereiro. Em fevereiro disputam aí o comando do partido, o próprio Roberto Costa e o deputado federal reeleito Wildo Rocha. É claro que isso é um passo importante para que já se trace uma estratégia, dependendo do vencedor ali no MDB, do candidato do partido ou não do grupo, de que forma eles atuarão aí já daqui, trabalhando para as eleições municipais daqui a 2 anos, até no sentido de fortalecer o próprio MDB, que saiu muito desgastado, muito fragilizado dessas eleições aqui no estado do Maranhão. Então, é uma possibilidade. Então, claro, não se pode se dizer que o grupo Sarney morreu, mas eles trabalham sim por novos nomes, de uma nova geração, até porque as antigas lideranças ou perderam o mandato e devem se aposentar politicamente. Mas outros nomes surgem e, claro, o nome do próprio Adriano é o nome aí que eles podem apostar todas as fichas como futuro político do clã. Ô, John, agora vamos falar sobre o caso lá do assessor do Flávio Bolsonaro, que deu uma entrevista, inclusive, aqui para o SBT, e ele tentando justificar aquelas chamadas movimentações, explicar aquelas movimentações estranhas, né, na conta bancária, e ele chegou a afirmar que ele é um cara de negócios. Agora, muitos negócios, né? Porque o valor movimentado durante o ano foi realmente algo que chamou muita atenção do COAF, né? É interessante, Adalberto. Primeiro porque ele deu uma entrevista e não disse nada. O principal interrogação, o principal questionamento, que é o seguinte: como que ele não explicou por que funcionários do gabinete do Flávio Bolsonaro é o filho do Bolsonaro e até então deputado estadual e senador eleito pelo Rio. Então o Fabrício Queiroz era assessor do Flávio Bolsonaro e ele movimentou em um ano 1,2 milhão de reais, Adalberto. E esse dinheiro todo ele não soube explicar. Primeiro ele disse o seguinte, que
nessa entrevista ontem do SBT, que ele é um homem de negócios que fazia negócios com carro, comprava, revendia carros, mas é um valor muito exorbitante para quem faz negócio com carro, movimentar 1,2 milhões. Em relação aos assessores do gabinete do Flávio Bolsonaro, no qual ele era também assessor, por que os assessores, 8 assessores, depositavam todos os meses, referente, sempre próximo ao mês de pagamento ali na Assembleia, por que depositavam na conta dele? Ele não soube explicar. Ele disse apenas que essa explicação ele dará ao Ministério Público. E nem explicou o depósito na conta da Michelle, mulher do presidente. Nem explicou, ele fala de uma dívida, de um empréstimo que ele teria feito junto ao Jair Bolsonaro, mais uma pessoa que movimenta mais de R$1 milhão, por que ele vai pedir empréstimo, Adalberto? Essa é a grande pergunta também. Um negócio lucrativo desse? Ele falou, ele mesmo disse na entrevista, o meu negócio é dinheiro, meu negócio é dinheiro. E ele disse, sempre fiz isso, ou seja, uma atividade que ele não fez apenas esse ano, já vinha fazendo Exatamente. Antes. Né? Então, por que empréstimo? Então, primeiro ele também não soube explicar isso e também não foi ao Ministério Público, foi chamado 2 vezes, alegou problemas de saúde, mas de repente apareceu na televisão dando uma entrevista em que não explicou nada. E parece que está bem, inclusive, de saúde. Ele disse que foi detectado um câncer no intestino, que vai tratar, mas ele poderia ter ido ao Ministério Público explicar isso. Ou seja, não foi frutífera a entrevista dele, porque o principal questionamento ele não esclareceu e fica essa dúvida. Por que então que esse depósito feito por assessores, será se eles era um laranja, Adalberto? Porque isso acontece muito. Assessores depositam, recebem um salário e tiram uma parte para dar para o deputado, para o senador, e a desconfiança eles seriam laranja, que pegavam esse dinheiro dos companheiros do gabinete e repassava para o Jair Bolsonaro. Prática, inclusive, que é crime. Crime. Obrigado, John. Até amanhã. Obrigado, Alberto. Até amanhã. No próximo bloco, termina hoje o prazo para justificar a ausência no segundo turno das eleições, hein? Termina hoje. E mais, Sampaio confirma amistoso domingo no Castelão. Assunto para Laércio Júnior. Vem aí o bloco de esportes. São 7h44, a gente vai para o intervalo e volta já. Não perca a hora, são 7h47, de volta ao Bom Dia Maranhão, ao vivo para todo o estado, aqui pela TV Difusora. Atenção, hein? Termina hoje o prazo para quem ainda não justificou a ausência no segundo turno das eleições. É preciso ficar em dia com a Justiça Eleitoral. Hugo Viegas tem os detalhes nesse momento. Olá, Hugo, onde é que você está nesse momento? Oi, Adalberto, agora nós estamos em frente ao Tribunal Regional Eleitoral aqui no bairro da Areinha, exatamente para lembrar para quem ainda não fez essa justificativa de que precisa fazer. E o último prazo é exatamente hoje, dia 27. E quem não justificar, Adalberto, tem uma série de problemas. Olha só, os eleitores que não votaram no segundo turno têm como pena não poder fazer matrículas em universidades, tirar passaporte, tomar posse em cargo público ou ainda até receber o salário, no caso dos servidores. Após 3 ausências consecutivas e não justificadas, o título de eleitor acaba sendo até cancelado. Lembrando que não precisa justificar a ausência eleitores cujo voto é facultativo, aqueles com idade entre 16 e 18 anos e também maiores de 70 ou ainda quem possui algum tipo de deficiência. Para justificar, Adalberto, basta procurar um cartório eleitoral da sua cidade ou ainda preencher o formulário que está disponível também pela internet. Então, lembrando, mais uma vez, termina hoje o prazo para essa justificativa e as consequências são várias, Adalberto. Volto com você. Obrigado, Hugo, pelas informações. Portanto, termina hoje o prazo. Hugo foi lá no TRS só para lembrar você. Então, faça a sua parte, fique em dias com a Justiça Eleitoral, tá bom? São 7h49. Vamos falar de esporte? Vem para cá, Laércio Júnior. Um ótimo dia para você, uma boa quinta-feira. Bom dia, Adalberto. Bom, vamos começar falando sobre o amistoso do Sampaio, que está confirmado, o Tricolor entra em campo aí já de olho na temporada do ano que vem? O principal é isso, né? O futebol maranhense não para mais. Antigamente você tinha, por exemplo, a competição começa no dia 16, as equipes começavam a se movimentar no dia 5, a apresentação lá para o dia 10.
Agora não, agora é completamente diferente. E o Sampaio Corrêa joga domingo no Estádio Castelão. Nós temos algumas imagens da preparação da Bolívia Querida nesse trabalho de pré-temporada. O Sampaio tem mesclado treinamentos no CT. José Carlos Macieira, como você acompanha. Esse é o novo time do Sampaio, hein? Novo time do Sampaio, imagens exclusivas aí da TV Sampaio. É um novo time tricolor que vem trabalhando. O Cleitinho estava tocando na bola ali. O Edgar tá fininho, tá pronto para jogar e já tem estreia para esse time aí, que vem treinando no CT e também na praia, como você observa aí, dando atenção ao condicionamento físico dos jogadores. Uma comissão técnica formada por 6 integrantes, fora a comissão permanente do Sampaio, que tem outras 2 pessoas. Enfim, é um grupo de pessoas para que o Sampaio Corrêa possa estar bem na próxima temporada. Afinal de contas, é o atual campeão do Nordeste, né? Não é qualquer equipe não, é um time grande da região Nordeste do Brasil e que tem esse amistoso marcado para domingo, onde o torcedor vai acompanhar o Edgar, o Cleitinho, o Paulo Sérgio retornando. O adversário será o Santa Quitéria. O jogo vai ser bem cedo, às 9 da manhã, um bom horário para o torcedor comparecer ao Estádio Castelão. Ingressos apenas R$10, um valor simbólico. E é o momento de encontrar novamente a Bolívia Querida e ver as caras novas de uma equipe bastante modificada, visando o ano de 2019, onde Sampaio tem a Copa do Nordeste, onde busca o bicampeonato, o Campeonato Maranhense, que não ganhou esse ano, ficou com moto, tem a tentativa de voltar para a Série B lá na SEI, que vai ser muito difícil, e claro, os desafios de uma temporada que ainda tem a Copa do Brasil, Sampaio entrando como um dos grandes do futebol brasileiro, entre os melhores, junto com os times da Libertadores e os outros campeões regionais e da Série B. O ano está chegando ao fim, como você falou, não para, né? E não para, inclusive, nos bastidores, né? No mercado da bola, a movimentação continua e é intensa. O presente de Natal para quem é amante do futebol, Adalberto, é a contratação de um grande jogador para o seu time. E as equipes vêm se movimentando, não é? O Náutico, por exemplo, contratou aquilo que para outra equipe pode não ser um presente, mas para o Náutico é o veterano Jorge Henrique, que estava no Figueirense. Ele será a principal novidade da equipe que joga a Copa do Nordeste, a Série C, e enfrenta o Imperatriz na primeira fase da Copa do Brasil. Jogador rodado, conhecido e bom jogador. Bom jogador, experiente, campeão do mundo pelo Corinthians, enfim, é um jogador que tem tudo para dar certo lá no Náutico e emprestar sua experiência numa Série C de Campeonato Brasileiro, vai ser adversário do Imperatriz. Quem também se movimenta é o Imperatriz, mas agora para encontrar um substituto. O jogador Canu, atacante de 28 anos, acaba de ser anunciado como novo reforço do Rio Branco do Acre, que joga a Série C. Canu foi destaque do Imperatriz na Série C, onde o Cavalo de Aço conquistou acesso, aliás, na Série D, onde o Cavalo conseguiu acesso para a Série C, e também no vice-campeonato estadual. Ele era um jogador importante, foi reserva no estadual, titular na Série C, e é um atleta que vai agora reforçar o futebol acreano. Já o Sampaio Corrêa se manifestou sobre a ida do meia Fernando Sobral para o Ceará. O presidente do clube, o Sérgio Frota, falou sobre a venda do atleta e confirmou a ida do jogador para o Alvinegro de Porangabuçu, apenas 40% a princípio do passe do Fernando Sobral. Ele vai em definitivo, não volta mais para o Sampaio Corrêa, e o motivo que ele alegou foi a impossibilidade de pagar o salário do jogador, bastante valorizado na atual temporada, onde foi o grande destaque do Sampaio, tanto na Copa do Nordeste ao lado do Andrei, quanto também na disputa do Campeonato Brasileiro. O presidente confirmou que o clube recuperou todo o investimento feito no meia, que o Sampaio ainda terá 40% de participação em uma futura negociação do atleta. O Ceará então adquiriu apenas 60% dos direitos federativos do jogador na negociação e vai colocá-lo na vitrine, né? É bom lembrar que o Ceará é um time de Série A de Campeonato Brasileiro, fora a Copa do Nordeste, Copa do Brasil, enfim, todas as grandes competições que o Ceará vai participar. Por muito pouco, inclusive, não chegou na Copa Sul-Americana. Se tivesse vencido o Vasco, além de ter rebaixado o time carioca na última rodada da Série A, estaria também na Copa Sul-Americana. Bem lembrado. Vamos falar de Campeonato Brasileiro? Falar de Campeonato Brasileiro... Campeonato Brasileiro do Nordeste, Adalberto? O que você acha, a Série C? A Série C está praticamente do Nordeste, né? Confira como vai ser o Grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro, em primeira mão aqui no Bom Dia. Os 10 times do Nordeste estarão juntos na próxima Série C. O ABC de Natal, o Botafogo da Paraíba, o Confiança de Sergipe, o Ferroviário de Fortaleza, o Globo do Rio Grande do Norte, o Imperatriz do Maranhão, o Náutico de Recife, o Sampaio Corrêa do Maranhão, Santa Cruz de Recife e 13 da Paraíba. Um verdadeiro nordestão no Brasileirão. Nordestão. Agora não equilibradíssimo o grupo, hein? Equilibrado, mas na minha opinião o Sampaio e o Imperatriz se deram bem, porque nesse grupo de times aqui da Série C do Brasileiro, tá faltando gente aí que poderia dar mais trabalho, que era o Remo e o Paysandu.
Né? Times de mais tradição, inclusive, do que alguns como o próprio Globo, né? O Globo, o Confiança de Sergipe, que é uma grande equipe do futebol sergipano. Mas, enfim, o Sampaio tem amplas condições de classificar e o Imperatriz também, né? Basta que as equipes se fortaleçam. Em compensação, o Sampaio, por exemplo, e o Imperatriz escaparam de uma viagem lá para o Acre, para enfrentar o Atlético, que ficou no outro grupo. Quer dizer, a CBF fez essa jogada, de acordo com a Confederação Brasileira de Futebol, a questão logística, mas na realidade é pressão desses dois aqui, ó. Do Náutico e principalmente do Santa Cruz. Os times de Pernambuco têm uma influência muito grande junto à CBF e os presidentes pediram para que a CBF regionalizasse, né, para evitar grandes deslocamentos, grandes viagens, enfim, para tentar fazer com que haja esse equilíbrio também no que diz respeito ao deslocamento das equipes da Série C. É bom lembrar que nessa primeira fase, daí vão passar 4. Eu acho que o Sampaio está entre um dos favoritos para passar. E o Imperatriz, eu estou gostando da postura da diretoria do Imperatriz. O Imperatriz entra com o pensamento de pelo menos se manter e aí, quem sabe, fazer uma boa competição para escapar, para classificar entre os 4. Valeu, Laércio. Até amanhã. Um abraço, Adalberto. Vamos em frente com o nosso Bom Dia Maranhão. São 7h55. Olha, uma pesquisa revela que os brasileiros, ainda bem, resolveram se mexer. Os números referentes ao sedentarismo vêm caindo, mas ainda existem dificuldades que precisam ser superadas, como mostra a reportagem de Aniele Pimentel. Em 2015, 62,1% dos brasileiros eram sedentários. Foi o que mostrou a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. De repente, parece que virou tendência ser fitness. Se é moda ou não, o fato é que as pessoas estão se movimentando mais e não é impressão nossa, não. Tem pesquisa para isso também. De acordo com o Ministério da Saúde, 37% da população das capitais brasileiras diz praticar atividade física. Essa mudança de comportamento movimenta o mercado de academias. O crescimento de alunos desta empresa foi de 15%, mas, por outro lado, há um grande obstáculo. A gente tem uma adesão de clientes muito alta, porém, a gente tem uma evasão também muito alta. Se a atividade física é uma indicação de 10 entre 10 médicos para melhorar a saúde do corpo, às vezes, para a saúde do bolso, pode ser um fator preocupante. Uma pesquisa feita este ano pelos órgãos de defesa do consumidor mostra que a variação das mensalidades pode chegar a 690%, o que pode ser de 100 até R$400, dependendo da academia. Mas como o brasileiro não desiste nunca, quem decidiu ser fitness de verdade sempre dá um jeitinho e busca outras alternativas, como os espaços públicos, por exemplo. É gostoso e de graça. Tem coisa melhor? É bom e também pelo custo, né? Que uma academia sai muito caro, a academia, e eu também não estou podendo fazer, então ao ar livre, a corrida ao ar livre é muito bom também para você tirar aquela gordurinha do Natal que você comeu, né? Aí sem se falar naquela sensação de liberdade, de ar puro. Em primeiro lugar, a saúde, né, que a gente tem, e aqui tem uma qualidade de vida, o ar. O ar que a gente respira é muito bom, né? Muita pessoa bonita, entendeu? Descontração, ótimo demais. Mas olha só, isso tem que virar rotina, viu? A recomendação da OMS é praticar 150 minutos de atividade física moderada por semana. Se de segunda a sexta você ficar só sentado no sofá e querer se mexer por 1 hora só no sábado, já viu qual vai ser o resultado, né? O treino ele pode ser encarado como um medicamento. Ele tem uma dosagem, ele tem uma quantidade, ele tem um tempo de duração, de efeito. Se você dá um estímulo, não recupera, não tem um hábito de treinamento, pode ser um mecanismo de lesão. Pode ser, você não vai ter resultado. Por quê? Porque você não tem uma coisa que o exercício precisa, que é esse princípio de manter a sobrecarga, sempre está exercitando, sempre está se dificultando mais a atividade, ou com carga ou com volume de treino. Saúde é o que interessa, não é? Confira agora a previsão do tempo aqui na capital, no interior do estado, para saber se de repente você vai fazer aí uma caminhada ao ar livre. Como é que está o tempo aqui na capital? Vamos para 3 cidades. São Luís, mínima de 25, máxima de 31. Aqui na capital, céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuvisco rápido em áreas isoladas. Imperatriz, mínima 25, máxima 33. E por lá, predomina o tempo nublado, sujeito a pancadas esparsas de chuva. Vamos para Caxias, céu parcialmente nublado e possibilidade de chuvisco rápido isolado por lá. Olha a mínima 26 e a máxima 35 graus. Um ótimo dia para você. O Bom Dia termina agora. Outras notícias no Portal M10. A gente se encontra amanhã às 7. Até lá.